O Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Percebe aqui a Bíblia dizendo e definindo para nós o que faz um profeta? Ele é um representante de Deus. Ele irá anunciar aquilo que o Senhor está transmitindo, aquilo que o Senhor está dizendo. Então, a igreja em Tessalônica, vamos já linkando as coisas. A igreja em Tessalônica, ela recebia a palavra de Deus. A igreja em Tessalônica, ela recebia a palavra de Deus indiretamente. Porque diretamente recebia o profeta, que transmitia a palavra de Deus. Então, um profeta é aquele que irá ser um porta-voz de Deus. Às vezes, a mensagem dada pelo profeta era uma mensagem de esperança, de revitalização, de restauração, uma mensagem de vida, de prolongamento, era uma mensagem, vamos assim dizer, vamos usar uma palavra bem contemporânea aí. Às vezes o profeta tinha uma mensagem de prosperidade, e tinha mesmo. Mas às vezes o profeta tinha uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição, de condenação. Jeremias é um exemplo, Isaías é outro exemplo, homens que predisseram a destruição, Jeremias principalmente. Jeremias é um homem que irá por 40 anos pregar, anunciar, profetizar, sem ver resultados positivos da sua fala, da sua pregação, da sua profecia. Às vezes a gente, tem que ser lembrado, às vezes eu digo a gente, eu digo, muitos pastores precisavam reavaliar constantemente, os seus ministérios. E uma das formas positivas de fazer isso é olhar para um homem igual Jeremias. Porque Jeremias é um homem fiel, extremamente fiel a Deus e extremamente bem-sucedido no ministério. Sabe quantas pessoas se converteram durante o ministério de Jeremias? Nenhuma. 40 anos pregando. Sabe quantas pessoas se arrependendo, se convertendo, se voltando para Deus, chorando, clamando ao Senhor? Quantas vezes isso se repetiu e as multidões? Nenhuma. Mas alguém fiel e extremamente bem-sucedido diante de Deus. Porque Jeremias era alguém que estava no lugar que Deus disse para estar, fazendo o que Deus disse para fazer, da forma como Deus disse para fazer. Ele é um profeta de Deus. Às vezes a mensagem de um profeta dizia respeito à revelação já dada por Deus, por profetas anteriores, por homens anteriores, textos escritos. Jeremias tinha o quê? A palavra de Moisés escrita. A profecia de Deus, profecia no sentido de revelação de Deus, deixada por Moisés. E quantas vezes os profetas anunciavam a palavra já revelada, já dada. Algumas vezes o profeta era alguém que trazia diretamente uma palavra de Deus como algo novo, uma revelação nova. Algo que diz respeito ao futuro. Eu, o Senhor, farei isso, farei aquilo e assim por diante. Então era muito comum, era algo que nós ao lermos a Bíblia vamos nos deparar muitas vezes, quando um profeta irá anunciar uma mensagem, ele dizendo o seguinte: assim diz o Senhor. Porque ele está transmitindo algo vindo da parte de Deus. Então, é essa a ideia aqui de um profeta. O que é um profeta? Alguém que anuncia uma mensagem de Deus. Então, em segundo lugar, a segunda pergunta: como a igreja avaliava a profecia para certificar se realmente ela era verdadeira ou falsa? Que é o que está acontecendo aqui, irmãos. Paulo diz, está tudo muito ligado, como vem dizendo desde domingo passado.
o não reprimir a ação do Espírito Santo e o não desprezar as profecias. Automaticamente, o desprezar das profecias era abafar, apagar, reprimir o quê? A ação do Espírito Santo, que age trazendo clareza, trazendo uma nova revelação, trazendo uma explicação da revelação dada. A ação do Espírito Santo está intimamente ligada a isso. Então, o desprezo às profecias apagava o dom do Espírito sendo uma realidade na igreja em Tessalônica. E Paulo diz, não despreze as profecias. Vocês têm que deixar acontecer e vocês têm que avaliar. Retende o que é bom, fique com o que é bom. O que não é bom, não presta, está fora. Agora, estranho, né, irmãos? Chega a ser um negócio assim, como que isso funciona? Por que primeiro, né? Por que há a necessidade de avaliar se é bom, se não é bom? De comparar, de passar por um crivo, de, né, avaliar, essa palavra que define tudo. Por que se faz necessário avaliar? Eu disse no domingo passado, onde Deus age, o que Deus faz, sempre Satanás vai lá e distorce. Sempre. Onde existe uma igreja verdadeira, certamente também existirá uma igreja falsa. Onde a palavra do Senhor é pregada, certamente, de forma distorcida, será anunciada uma palavra. Existiam falsos profetas. E falso profeta não é só da época da igreja em Tessalônica. Falsos profetas existem desde o Antigo Testamento. Olha que coisa, gente. O que é um falso profeta? Falso profeta é um bandido querendo matar todos os outros ali. Ele vai vir com uma mensagem aterrorizante. Não. Não é isso não. Falso profeta estava na igreja. Falso profeta estava no meio do povo de Israel. É o que o Novo Testamento vai falar do joio e do trigo. Você não é capaz de discernir a olho nu ali o joio e o trigo. Jesus disse, sabe quando que nós conseguimos verificar isso? Quando o trigo produz o fruto e o joio não produz o fruto. O joio não dá trigo, o joio dá joio. Ah, seu camarada, tem folha de trigo. Faz igual o trigo faz quando o vento balança, gira igual o trigo, cresce igual o trigo, tem a mesma cor do trigo, tem cheiro de trigo, mas não é trigo, é joio. Esse é o falso crente, Jesus diz. Jesus fala sobre o falso estar, né, entrelaçado com o verdadeiro, a ponto de os discípulos dizem, o senhor quer que a gente entre e mete a mão arrancando o trigo do joio? Ele falou, não. Se fizer isso, vai causar danos ao trigo. Eu farei isso um dia. Um dia eu vou separar, aí Jesus vai usando várias nomenclaturas em vários lugares também para dizer, um dia eu separarei do meu rebanho. Olha as figuras de linguagem que Jesus se refere aos seus, as minhas ovelhas. Mas no meio das ovelhas tem os bodes. Um dia eu vou separar os bodes das ovelhas. Um dia eu vou separar o trigo do joio, vou recolher o trigo no celeiro, o celeiro de meu pai, e eu vou lançar o joio no fogo para ser queimado. Jesus fala dessa verdade, se referindo, a lobos disfarçados com pele de ovelha. Já viu um negócio desse? Lobo parece com ovelha, está com pele de ovelha por cima, essa é a figura de linguagem, se infiltra no meio das ovelhas, mas ele é um lobo. A hora que é para ele berrar, igual uma ovelha, ele rosna, mostrando os dentes, para destruir. E aí Jesus diz que o falso profeta existe. E agora? Como que a gente lida com isso? Com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é aquele que conduz pela verdade? Não abafa o Espírito Santo. Temos o papel de examinar. Temos o papel
de, na dependência do Espírito Santo, usar a verdade da palavra de Deus, para que a verdade diga se o que também está sendo anunciado, se isso bate, encaixa ou gera conflito. Lá no Antigo Testamento, é interessante isso, no Antigo Testamento, existia um critério para avaliar a profecia. Deixa falar. Deixa estar, né, como diz o outro, né? Deixa estar, não mexa não. Se cumprir 100% do que o profeta disse, de quem que é? Quem é o único onisciente, conhecedor do hoje, do ontem e do amanhã? Deus. Satanás conhece o amanhã? Não. Conhece o ontem. E se tiver a memória ruim, não vai nem lembrar das coisas direito. Sabe do que está acontecendo hoje. Mas o daqui 2 segundos, não tem conhecimento, porque isso é um atributo divino, só Deus tem esse conhecimento. E predizer algo nos seus mínimos detalhes, somente Deus pode fazer. A gente também pode predizer alguma coisa, tá? Amanhã eu sei que o Sérgio vai ter fome, pronto, todo mundo sabe. Amanhã eu sei que se não chover vai dar sol. Amanhã, então assim, não é que eu estou dizendo, por que eu estou? Agora eu percebi que, né? Essa afirmação da divindade de Deus, apenas Deus saber o futuro, não significa que não podemos dar palpites e acertar as coisas. Ou que Satanás, por exemplo, que a ideia, né, a afirmação que eu fiz é que ele não é conhecedor do amanhã, e não é. Mas ele é extremamente sagaz, poderoso e milenar. Ele sabe que com essa situação, nos milhões e milhões de pessoas, elas sempre fazem isso. Então podem surgir vários profetas, anunciando coisas que, aconteceu. Então, é de quem? É de Deus. Será que é assim, irmãos? Não. Deuteronômio 18, 20 e 22, vai nos lançar luz sobre algumas coisas sobre isso. Olha só. Deuteronômio 18, desculpa, 20 até o 22. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome, algo que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Olha que pergunta que eu estou fazendo, você está fazendo. E agora? Se levantou em nome do Senhor, assim diz o Senhor. Aí a gente fica, né, e agora, né? Eita, não posso dizer, Deus está dizendo, e aí? Naquela época, escute, se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em nome do Senhor. E vocês não precisam temê-lo, não precisam ouvi-lo, não precisam seguir, não precisam obedecer. E aí faz o que mais? Quando o Senhor, seu Deus, destruir as nações... Pulou para o 19? Volte Júlia. É só até aí mesmo. Então, o texto vai dizer, um versículo anterior, né? Que ele deveria ser morto. Gente, esse texto aqui... Eu me recordo de um episódio bem interessante. Eu disse no domingo passado que certa vez meu pai, descobrindo que estava com câncer, né, um profeta disse que ele não morreria. Eu estava em outra igreja na ocasião, né, há muitos anos, e criei, confiei, acreditei, Deus está falando, assim diz o Senhor. 11 meses depois, o meu pai faleceu. Então, das duas, só pode ser uma das duas coisas. Ou Deus mentiu, ou o profeta mentiu, se equivocou, fez uma presunção errada. E agora? Aí depois do falecimento do meu pai, 3 meses depois, eu estava em um seminário dessa denominação, estudando. E teve um dia que
inclusive foi com uma senhorinha, junto com o esposo, eram os fundadores daquele seminário. O seminário estava completando, naquele ano que eu estava lá, o ano de 2008, final de 2008, o seminário iria completar 50 anos, então era o jubileu de ouro. E aquela senhora, aquela irmã muito piedosa, temente a Deus, ela estava lá ainda, então era bem de idade, né? E de repente eu não me recordo o contexto da aula, mas o assunto girou em torno de profecias. E ela estava dizendo, gente, hoje as coisas estão descontroladas. Muita gente se levantando para falar em nome do Senhor, que não é de Deus e tal, né? E ela começou a dar alguns exemplos, ela mesma dizendo aquilo. E aí eu já estava igual um vulcão por dentro, né? Eu falei, eu preciso ser respeitoso, e fui respeitoso. Mas eu levantei a mão na sala, com uns 35 alunos mais ou menos, e disse, professor, aconteceu uma situação assim e assim, e eu contei. Eu falei, quem mentiu, Deus ou o profeta? Sabendo a resposta. E aí ela baixou a cabeça, começou a folhear a Bíblia. Aí, né, bem de idade assim, ela falou, abrem as Bíblias para Deuteronômio capítulo 18. Fazendo até uma confusão entre o Antigo Testamento e o Novo, né? Ela leu esse texto. Quando ela leu esse texto, eu falei, né, aí eu sou mato-grossense, mesmo da roça, né? Aí lascou-se. Porque tem um bocado de gente que tem que ser apedrejada aí, professora. Falei, tive coragem, né? Com educação. Sabe o que foi surpreendente? Começou um após o outro, na sala, depois da minha fala. Teve uma vez que na minha igreja, e não sei o quê, e falou, e não era. E teve uma vez, tal. E aí eu esperei terminar a aula, ela terminou a aula, fez uma oração, e dali eu me levantei e eu não voltei mais para aula nenhuma daquele lugar e saí de lá. Mas qual que é o ponto que eu quero destacar aqui? Se é de Deus, vai acontecer. E o que nós podemos e precisamos entender sobre isso? É o contexto. Na época de Moisés, que ele escreve isso, o que tinha de Bíblia? Nada. Moisés está dando os primeiros escritos da revelação de Deus. Na época do apóstolo Paulo, o que se tem de Bíblia? Os escritos de Moisés, os profetas e os salmos. A revelação de Deus está acontecendo. Como que a revelação de Deus se deu? De Gênesis a Apocalipse? Por profecias. Deus revelando, Deus falando com homens. Homens movidos pelo Espírito Santo, registrando essa verdade. Essa revelação perfeita de Deus, essa revelação na teologia a gente chama de revelação especial de Deus, ela teve começo, desenvolveu-se e ela concluiu. Tudo o que nós precisamos para ser perfeitos e fazermos toda boa obra já nos foi dado. Prove isso. O meu texto preferido, Júlia, não vou nem falar a referência mais, viu? Se precisar de um help, eu vou falar. Então tá bom, última vez. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo? Não, 2 Timóteo. Aí, tá vendo? Não posso exigir que lembrem, né? Uma vez que eu erro, né? É porque a gente está todo domingo, Tessalonicenses, a hora que eu vou falar outro texto, Timóteo não sai Tessalonicenses, né? Mas, irmãos, olha esse texto aqui mostrando a revelação de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela, a revelação de Deus, nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a sua revelação, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para o quê? Toda boa obra. Não existe nenhuma informação nova que Deus não deu que se faz necessária para que você seja preparado para
toda boa obra. Já foi dada. A revelação se conclui com a profecia do Apocalipse. Tudo que Deus intencionou revelar a nós, Ele já o fez, completando. E então nós temos agora uma condição, uma realidade diferente da época de Paulo em Tessalônica, da igreja iniciando. Não reprima o Espírito, deixe as profecias acontecer. Use a palavra de Deus, retende o que é bom. Use a tradição. Por que tradição? Porque o fundamento foi dado em cima do ensino dos apóstolos. Como que era esse ensino? Oral, baseado no quê? Na revelação. Então, aquilo que se sabia e conhecia deveria ser um crivo de avaliação. Como é que é? Pareceu como um anjo de luz, tinha até brilho. Mas o que ele ensinou? Ensinou um outro evangelho. Paulo diz, anátema. É maldito, não é de Deus. Não é do Senhor. Por quê? Porque o ensinamento não bate com o que já foi dado. Está falando parecido, mas é diferente o resultado. São outros meios. Isso não é de Deus. Retende o que é bom e jogue fora o que não presta. Tá? A pergunta crucial para nós é o seguinte: o dom de profecia ainda existe hoje? Essa é a pergunta, né? Todo mundo fica, e agora? E agora? Existe ou não existe? Existe? Tem ou não tem? Fala ou não fala? Deus revela ou não revela? Esse é o assunto. Qual o versículo da Bíblia que fala o dom de profecia se encerrou? Não tem. Tem um texto, em 1 Coríntios 13, que vai falar o seguinte: quando se manifestar, quando vier o que é perfeito, em parte será aniquilado. Aí ele diz algumas coisas, será encerrado. Aí ele vai falar línguas, profecias e um bocado de dons ali. E ali mora um problema. Por quê? Porque dependendo da forma como se entende sobre o que é aquilo que é perfeito, né, alguns abrem margem para umas coisas e outros para outras. Por exemplo, se perfeito for a volta de Cristo, então até a volta de Cristo, profecias e esses dons estão em pleno funcionamento. Alguns pensam dessa forma. Alguns dizem o seguinte: olha, o perfeito ali não pode ser Jesus Cristo e o seu retorno, por causa de algumas regras gramaticais e um bocado de coisa, porque a palavra ali, quando Paulo vai falar do perfeito, ele fala, quando vier aquilo que é perfeito. Paulo não se referia a Jesus como aquilo, como algo neutro. Se fosse aquele, está falando de uma pessoa, mas aquilo não está falando de uma pessoa e da volta dessa pessoa. Está falando do quê? Da revelação. Quando a revelação estiver completa, então essas coisas não são mais necessárias. Mas, irmãos, até isso é difícil exegeticamente afirmar, sem sombra de dúvida que é isso. Gosto de uma posição que diz o seguinte, que aquilo que é perfeito diz respeito ao estado eterno, ao que está por vir. Então lascou profecia e revelação hoje? Não. Não significa que, porque é algo ainda por vir, o que é perfeito, então abre-se brecha e margem para profecia como existiu. Mas e o dom de profecia, então, existe hoje? Qual o versículo que diz que existe também? Assim, de forma pontual? Não temos. E agora? Como que a gente lida com isso? Não é difícil? É difícil. Não é simples. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, é um dom que Deus deu para a igreja, pensando nos profetas do Novo Testamento. O contexto histórico desse período, né, se a gente pensar, temos que considerar todos os contextos e as verdades envolvidas. Em Atos, é um dos textos que fala muito sobre profecia. Corinto é uma carta que vai falar bastante sobre profecia. Outras cartas, nós não temos tanto assunto assim. Atos é um livro histórico que está narrando o que aconteceu. Qual o momento do acontecimento do que narra Atos?
uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pela primeira vez na história, judeus e gentios estão adorando a Deus juntos. Isso é algo assim extraordinário. Sabe como que Deus escolheu mostrar que aquilo era divino e que aqueles homens que estavam falando enviados por Deus através de profetas, profecias, através de falar em línguas, através de milagres, de curas, de prodígios? Não tem como, não existe como. Satanás não tem poder de ressuscitar nada e ninguém. Pedro prega que o Cristo que morreu vive. Paulo anuncia que aquele que confiar em Cristo, esse receberá salvação. E o camarada que escuta aqui, ele quer crer, ele duvida, ele tem incerteza, mas de repente ele vê Paulo ressuscitando um jovem que cai de cima de uma janela. Ele vê a sombra dos apóstolos que projetada sobre pessoas com moléstias, com enfermidade, com todo tipo de dificuldade, eram curados. Não tem como não concluir que aquele rebuliço que estava acontecendo era de Deus. Então Deus usou muitas coisas naquele momento para autenticar a mensagem e autenticar o mensageiro. Sou eu quem estou fazendo isso. Então, a revelação sendo dada, nós não vemos, né, assim como, se a gente fizer uma analogia, né, a construção de um prédio. O início da construção desse prédio é um início de bastante, né, impacto ali, com maquinário, e arranca terra, e bota concreto, e ferro, e bate estaca, e aquela coisa toda. Mas quando o prédio já está lá no último andar, lá no teto, né, como é que é o nome para o último lá? Terraço? Não. Cobertura. Último andar lá, cobertura. Já as paredes prontas, azulejo colocado, janela no lugar, o pintor está lá retocando o último detalhe. Você vê uma máquina ali quebrando e cavando? Não vê. Por quê? Porque não é necessário mais. A fundação, a estrutura já está estabelecida. Então nós vemos isso com a revelação de Deus. E aí o que nós temos quanto aos dons de profecia? Será que se encerrou? Não, não creio que tenham se encerrado. O que nós vemos hoje é exatamente o que em parte já aconteceu no passado como um todo. O que é um profeta mesmo? Um porta-voz de alguém. Ele está ali falando em nome de outro. Jeremias, Isaías, Elias, Moisés, Amós, Abacuque, Obadias, e um bocado, eles falaram em nome de Deus. Muitas das vezes, na verdade, a maioria das vezes, essa fala do profeta não era predizendo o futuro, era ensinando, admoestando, explicando o que Deus já havia dito por boca de outros. Então, o dom de profetizar, ele foi dado e ele está permanente para nós hoje. Por quê? Porque em exercício, ele é o anunciar da palavra de Deus. No nosso caso, dentro do nosso contexto, é o anúncio e explicação da palavra revelada, da profecia revelada. Essa é a verdade. Agora, o que nós não temos mais hoje é o ofício de profeta, assim como o ofício do apóstolo. Assim como o apóstolo Paulo encerrou o apostolado. Judas se perdeu, né, lembra dos fatos, né, narrados. E aí, é necessário a gente escolher um outro para que ocupe o lugar de Judas. E agora, como nós vamos escolher? O que nós vamos levar em consideração? E aí os apóstolos chegaram à seguinte conclusão: olha, tem que ser um homem que presenciou o que Cristo fez. Então, acabou de nascer alguém aqui. Não serve. Então, tinha que ser alguém contemporâneo aos ensinos na época de Jesus, que tenha visto Jesus. Então, depois que morreu João, nenhum mais foi levantado para assumir uma posição de apóstolo.
apóstolo. Tá? Assim como uma posição de profeta nós não temos mais hoje. Então, por isso que nós não lidamos. E aí, profeta de Deus? E aí, né? Por quê? Porque não se tem profeta hoje. Se tem pregadores, tá, com o dom de ensinar, que explica o quê? Que opera o dom da profecia já revelada. Então, nesse sentido, nós temos hoje, mas a posição, o ofício, uma pessoa chamada profeta profetizando, não temos. Não temos mais hoje. Então, mas na época dos Tessalonicenses, isso existia, estava acontecendo. A revelação estava sendo dada. E agora? Se o que foi dito aqui, vamos examinar, vamos olhar para a palavra do Senhor. Então, como que essa palavra, ou como que essa passagem, né, se aplica às nossas vidas hoje? O que nós podemos concluir pensando nisso? Então, nós precisamos continuar atentos para não desprezar as profecias. Não despreze as profecias. Quais profecias? Aqui, irmãos, revelada. Lembra quando eu disse domingo passado, apagar o Espírito Santo, não dar ouvido ao que a palavra de Deus diz, ao que precisa ser corrigido na sua vida, a orientação da palavra do Senhor? Não desprezar as profecias é a mesma coisa. É olhar para a profecia, é ouvir a pregação da palavra, a explicação da profecia, e não fazer o que o povo de Israel fez por muitas vezes, endureceram o seu coração, desprezou. Isso aí é a opinião dele. Antes fosse, avalie. O que temos ouvido é a opinião de quem está falando, uma opinião pessoal de quem está falando, ou é a explicação realmente do texto bíblico? Se é a explicação do texto bíblico, não despreze. Peça ajuda de Deus. Senhor, me ajude a cumprir isso. Me ajude a me corrigir quanto a isso. Senhor, me auxilie. E como que nós fazemos, por exemplo, esse papel de avaliar? Precisamos avaliar hoje? Irmãos? Ou você acha que o falso profeta, o falso anunciador, ele ficou para trás e não temos mais hoje? Ou se temos? O que é uma falsa profecia? É algo que se parece com a profecia da Bíblia. Tem o texto da Bíblia, mas se explica diferente. Não estou falando modelo de explicação diferente, significado diferente, sentido diferente, verdades diferentes. Nós não podemos simplesmente ficar quietos e dizer, bom, Deus falou, Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe tanto que já revelou a verdade para nós. Precisamos examinar. E aí, ter cuidados. Então, eu sei que a nossa realidade aqui, nós não temos muita dificuldade quanto a outras pessoas subindo ao púlpito para falar coisas duvidosas. Tem 9 anos que eu estou aqui, nunca presenciei um negócio desse. Nunca. Primeiro, porque eu já não passo muito, né? Segundo, porque nós temos esse cuidado. Uma vez eu me recordo, não foi aqui, mas em Barueri, acho que em Curitiba também, não me recordo. Alguém queria dar uma palavra. Eu acho que aqui teve sim, acho que me recordo sim. Teve uma vez que um visitante, com a Bíblia, um terno debaixo do braço, veio porque tinha uma palavra aqui. Falei, e agora? Eu também tenho uma palavra. E agora? E eu estudei o texto a semana toda, e agora? Não, você não vai dar palavra nenhuma aqui não. Se você quiser assistir, você vai assistir. Então, nós não abrimos porta para essas situações complexas. Então, assim, mas como nós podemos cuidar nisso? Olha, o que você ouve? Ouvimos muita coisa, assistimos muita coisa, não é verdade? Agora, a verdade não é nem o que eu digo, ou o que o outro diz. A verdade é o que Deus diz. Se o que estou dizendo confere com a palavra de Deus, é de Deus, não despreze. Se o que digo não confere com a palavra de Deus, repreende. Está errado. Então, irmãos, nós precisamos
continuar com seriedade quanto ao preservar da palavra de Deus, ao aplicar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Não despreze as profecias. Examine e retende o que é bom. Tá? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos capacite cada vez mais a conhecer a Tua palavra, porque conhecendo a Tua palavra será tão mais fácil lidar com as inverdades, tão mais fácil lidar com aquilo que camuflado de verdade, no fundo não é a Tua verdade. Então nos ajude, ó Deus, nos ajude a dispor o nosso coração por conhecer mais do que diz a Tua palavra, a examiná-la como faziam os de Bereia, e nos ajude, ó Deus, nesta compreensão, e que seja para a glória do Senhor e crescimento nosso. Oramos pedindo por um retorno para casa em paz e segurança, e uma semana guardada e dirigida pelo Senhor. Nós oramos no nome de Jesus.